E agora vamos iniciar mais uma aula. O exercício é: mantenha a coluna apoiada com a lombar em neutra, lembre, a voltinha na lombar. Flexione as duas pernas a 90 graus, aquela cadeirinha. Junte os dois joelhos e os dois tornozelos, mantendo eles ativos durante todo o movimento. Toque a ponta do seu pé ao solo, como se você quisesse esticar o quadril, trazer pelo quadril. Quem estabiliza tudo isso é a força do seu abdômen. Observe que o joelho não dobra, estica e permanece sim na mesma postura do começo ao fim da série. Novamente, eu vou fazer 5 movimentos de cada um. Eu quero que vocês repitam de 5 a 10. No próximo exercício, eu mantenho de novo a estabilização do meu abdômen e vou fazer este movimento com a minha pelve, mobilizando de baixo para cima, porém com as pernas a 90 graus. Une novamente os joelhos e tornozelos, mantendo. Desço um pouquinho a minha perna para criar uma alavanca para o movimento. Porém, quem estabiliza isso é a força do seu abdômen, trazendo aquela ponta do triângulo imaginário em direção à face, trazendo o joelho em direção à face. Tentem permanecer com os braços em apoio no solo. Inspiro, expiro, trouxe o joelho para próximo da face. Descanso. Agora, nós vamos executar o exercício. Vou me posicionar mais à frente para que vocês possam ver o movimento que a perna executa. Braços em apoio no solo, permaneço com a contração abdominal. Posso iniciar com as pernas em flexão. Porém, eu vou fazer a extensão delas à frente do meu corpo, rolei para trás, sem pressionar a cervical, e vou trazer vértebra por vértebra ao solo. Ponta do pé, um pequeno círculo, uni as duas pernas, levei elas para trás. Estou em ponta, afasto as duas pernas na largura dos ombros, calcanhares para longe e venho mobilizando vértebra por vértebra. Os movimentos que o meu tornozelo faz é como se fosse uma coreografia. Ponta, círculo em ponta, elevo as pernas para trás, afasto na largura dos quadris, calcanhar para longe, mobilizo vértebra por vértebra no solo. Quando eu apoiar meu quadril, minha região sacral, aí sim eu faço ponta novamente e recomeço o exercício. Lembre-se, o movimento deve ser fluido, distribuindo a carga por todo o corpo, mantendo as pernas bem esticadas na hora de descer para sentir tracionar as vértebras e alongar a sua cadeia posterior. Próximo exercício, sente sobre os isquios. Alinhe a sua coluna, ative o centro. Mantenha com as mãos na lateral da sua perna, não precisa pressionar, e sim um leve apoio. Eu vou rolar a minha coluna para trás, de baixo para cima, trazendo o pubis em direção ao umbigo, trazendo a ponta do triângulo em direção ao meu umbigo. Arredondo o meu corpo para frente, empilho vértebra por vértebra. Observe que o movimento deve ser fluido, sem eu tracionar as minhas pernas, sem eu tensioná-las, nem as minhas mãos. Praticamente, minhas mãos permanecem no mesmo lugar. É o meu tronco que conduz o movimento. Quanto mais eu conseguir arredondar a minha coluna e manter a atividade abdominal, melhor. Eu não posso sentir desconforto na minha lombar. Encontrei os isquios, empilhei a minha coluna.
Próximo movimento, eu inicio arredondando a minha coluna da mesma forma que o exercício anterior, mantendo bem ativo o centro. Flexiono uma perna, flexiono a outra. Une os dois joelhos e tornozelos. Então, o que eu quero que vocês façam nesse movimento é exigir do centro o controle para o equilíbrio. Então, pense, eu tenho que distribuir a carga no meu quadril, não deixando a perna pesar mais que o tronco ou o tronco mais que a perna. Permaneço nessa posição durante alguns segundos. Depois descanso, retornando à posição inicial, para que executemos o exercício em si. Agora vamos fazer o exercício rolando como uma bola. Lembre do centro, flexiona as duas pernas, interno de coxa ativo, une os dois joelhos e tornozelos. As mãos devem estar atrás dos joelhos, não tracionando eles para próximo do corpo, e sim de forma leve. Observo o tempo inteiro o meu umbigo, sou uma bola, redondo o meu tronco o máximo que eu consigo. Estabilizando pelo centro, projeto meu corpo para trás e para frente. O controle é feito pela força abdominal, não pelas pernas ou pela cabeça. Por isso, devo observar o tempo inteiro o meu umbigo e minha perna não deve esticar, e sim manter uma leve flexão dos joelhos. No próximo exercício, vou estar deitada, alinho a minha pelve e minhas pernas devem estar na linha do quadril, mantendo um vão, paralelas, joelhos em direção ao teto, braços ao longo do corpo, mantendo a lombar em neutra. Lembre-se, não deixa a minha caixa torácica estufar, e sim observando aquele triângulo e minhas costelas em apoio no solo. Trago os pés mais próximos do meu quadril e vou subir uma ponte, contraindo o glúteo, lembrando do triângulo indo em direção ao teto. Não devo mobilizar a minha lombar, e sim manter a lombar em neutra do começo ao fim do exercício. A força se encontra na cadeia posterior da perna, atrás das pernas, glúteo, posterior de coxa e panturrilha. Vou subir, sustentar o meu quadril, mantendo essa tração do centro de força, da contração abdominal, não espremendo e sim alongando. Estico uma perna, volto à posição, estico a outra, mantendo a maior estabilização possível do quadril. Só faço a extensão e flexão dos joelhos. Mantendo ponta do pé, eu vou intercalar cada movimento. Descanso ainda com a lombar em neutra. Agora, exija todo esse controle do seu tronco. Suba o quadril, mantendo a lombar em neutra, crescendo os joelhos para longe. Eu vou esticar uma perna em direção ao teto, vou descer essa perna na linha do meu joelho que está em apoio e retorno. Desço e apoio. 5 repetições com a mesma perna, depois troco o lado. Observe o quadril, ele não pode ficar caindo para as laterais. Preste atenção no pé. O pé, ele deve subir ponta, descer calcanhar. Subi o quadril, estendo a minha perna em direção ao teto, desço calcanhar, subo ponta. Desço calcanhar, subo ponta. Desço calcanhar, subo ponta. 5 repetições e descanso. De barriga para baixo, estendo as pernas e braços ao longe. Observo a minha cervical. É como se a ponta do nariz estivesse direcionada para o chão, sem forçar o pescoço para cima ou os ombros para cima. Lembre-se do centro,
Ativo o umbigo em direção às costas, sem que ele empurre o solo. Vou elevar os 2 braços, que se encontram na lateral da minha cabeça, paralelos à minha orelha. Subo na expiração, desço na inspiração. Sem forçar o trapézio, permaneço com os braços no mesmo alinhamento, observo o joelho em direção ao solo, subo as 2 pernas, como se alguém puxasse a ponta dos meus dedos do pé para longe e eu mantenho a contração abdominal. Preste atenção para o tronco não erguer junto, o tronco agora descansa. Finalizando as repetições separadamente, tronco e pernas, agora vamos fazer uma coordenação motora, onde a perna e o braço contralateral sobem juntos. Observe que o centro está ativo, o braço esquerdo e a perna direita saem do solo ao mesmo tempo. Isso. Repito, intercalando os membros de forma lenta, até eu criar consciência desse movimento. Após descansar, vamos tentar de forma dinâmica. Ergo os 4 membros, sendo que o centro é o meu abdômen, e vou intercalando como se eu estivesse praticando os movimentos da natação. 1, 2, 3, 4, 5, mantendo um ritmo e o centro ativo. No próximo exercício, vamos estar ajoelhados, joelhos afastados um pouco mais do que a linha do quadril, tornozelos ativos, aperte um contra o outro. Atenção ao alinhamento do tronco. O que nós vamos fazer é fazer o movimento lateral, sem soltar o quadril, sem relaxar a pelve, contração abdominal e do glúteo durante todo o exercício. Pense nesse movimento, uma linha sendo tracionada para o lado. Vamos inserir o braço. Ergo o braço, lateral. Inspiro, subo o braço, expiro, faço o movimento da lateral, alongando o dorso, a minha cintura, mas o tempo inteiro observando uma linha, tracionando o seu tronco para longe. A cervical acompanha o movimento sem tensionar trapézio. Vou intercalando os lados, repito de 5 a 10 movimentos. Agora, vou sentar no solo com a lateral do meu quadril, pernas unidas, joelhos unidos, o quadril direcionado para frente, como se aquele triângulo fosse ser projetado aqui para a câmera. A mão que vai ao solo está na linha dos joelhos. Eu cresço, estabilizo, alongo a lateral. Estabilizo, sento novamente no solo. Então, eu projeto o meu quadril para frente com a força do meu glúteo, ativando sempre o centro. Alongo a lateral, ativo o centro, sento novamente. Observe que a cervical acompanha o movimento e as escápulas estão o tempo inteiro ativas, relaxando assim o trapézio. Repito, de 5 a 10 vezes de um lado e faço do outro, da mesma forma. Interno de coxa ativo, a mão na linha do joelho, o quadril sendo projetado para frente. Ativo o glúteo, estico o quadril, alongo a lateral. Isso. Finalizando os 2 lados, inverto novamente. O quadril é o mesmo apoio do exercício anterior, a mão do solo na linha do joelho. A perna de cima vai cruzar e o pé vai estar à frente do outro, formando um diamante com as pernas.
Inspiro, eu vou pensar no meu corpo sendo tracionado para longe, eu empurrando o chão com os meus pés e o topo da cabeça. E aí sim, faço C da minha coluna olhando para o solo. Estabilizo, flexiono os dois joelhos e sento ao mesmo tempo, como se fosse uma dança. Extensão, alongamento, extensão, sento ao solo, equilibrando esse movimento. A ativação abdominal e do glúteo são importantes, internos de coxa. Volto para a posição do diamante com as pernas, controlando a descida. Inverto o lado e faço a mesma sequência, repetindo de 5 a 10 movimentos. Inspiro, no movimento, estendo força, alongo a lateral observando a minha mão do solo. Estabilizo, retorno. Faço o mesmo número de repetições para este lado e assim finalizamos a aula. Obrigada!